Esta é a terceira mensagem desta série sobre o livro de Ruth. E hoje, então, nós meditaremos juntos aqui no capítulo de número 3. Antes, porém, de ler com você algo desse capítulo 3, deixe-me trazer algumas coisas à sua memória. O capítulo anterior do livro de Ruth nos apresenta um homem chamado Boaz. Lá no capítulo 2, versículo 1, nós vemos esse homem, um parente de Elimeleque. Boaz era um homem de posses, e ele tinha, portanto, condições para ser o resgatador da família. Lá no versículo 20, é mencionado que ele tinha essa possibilidade pela posição em que ele vivia e, naturalmente, pela relação de proximidade também. Mas qual é o papel de um resgatador? Se por acaso alguém da família se visse obrigado a vender suas terras devido à pobreza, o resgatador poderia comprá-la de volta, garantindo que a posse continuasse na família. Se por acaso alguém se vendesse como escravo por causa de dívidas, o resgatador poderia pagar o resgate e libertar esse parente. E o resgatador poderia casar-se com uma viúva para lhe dar a descendência que garantisse que a posse das suas propriedades também permanecessem ali no contexto da família. Então Boaz, em relação a Ruth e Noemi, era quem estava em posição de fazer isso. Como nós vimos, Ruth conheceu Boaz quando trabalhava em um de seus campos. E vimos que Boaz agiu de muita bondade com Ruth. Mostrou-se um homem misericordioso, paciente, disposto a ajudá-la. Mas Noemi, ela preocupava-se com o futuro de Ruth. Noemi tinha uma preocupação com o seu futuro. Ainda quando elas estavam em Moabe, mudando-se para Belém, nós vimos lá quando ela despede as suas noras, ela diz que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Ela preocupava-se com o futuro, com aquilo que seria delas, sabia da complexidade da condição de cada uma delas. Fato é que não só o futuro de Ruth era incerto, mas o de Noemi também era incerto. Quando elas chegaram em Belém, estavam completamente desguarnecidas, desprovidas de tudo, inclusive desprovidas de esperança. Até que surge, então, no caminho delas, Boaz. E quando Boaz surge no caminho dessas mulheres, isso traz novas expectativas para elas. Basta você observar no capítulo 2, versículo 20, o entusiasmo de Noemi quando ouviu falar de Boaz. Ela diz: que o Senhor o abençoe. E diz ainda: o Senhor não deixou de lado sua bondade. Ela percebia com grande animação o contato ali com Boaz. E ela diz para Ruth: ele é um dos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Ruth entendia que, de acordo com a lei, ele poderia protegê-las. Ele poderia readquirir suas terras, casar-se com ela, a fim de que ela tivesse um descendente. Um casamento seria o ideal, porque
mudaria definitivamente a situação na qual elas estavam vivendo. Traria finalmente segurança, descanso, redenção para ambas as mulheres. A hipótese, então, de um casamento com Boaz era como uma brisa revigorante, um brilho de esperança que se mostrava no horizonte, uma possibilidade muito bem-vinda. Mas será que Boaz pensava nisso? Será que Boaz tinha isso em mente? Eu quero ler então com você no capítulo 3, os versículos 1 a 7, primeiramente. Eles dizem assim: certo dia, Noemi disse a Rute: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que eu lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você me disse, respondeu Rute. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Rute se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Até aqui. Vejam só, Noemi sentia-se responsável por providenciar para Rute um lar seguro e feliz. Ela queria prover para ela essa segurança. Eu não sei qual é a tradução bíblica que você está utilizando, mas algumas delas traduziram aí um descanso. É uma palavra que é utilizada com esse sentido de descanso, mas também como referência a um lar, uma família, ou um casamento, quando lá no capítulo 1, versículo 9, Noemi diz para suas noras que vocês encontrem o abrigo, a segurança de um casamento, é o mesmo termo que está usado nesse versículo aí que nós estamos vendo. Rute era uma mulher viúva e estrangeira. Era óbvio que sem a proteção de uma família, a vida seria difícil para Rute. Seria difícil para ela. E Noemi entendia que ela não deveria continuar sendo uma coletora de respigos indefinidamente. Elas estavam vivendo, mas estavam vivendo no limite da realidade humana ali. Não morreriam de fome, mas era uma vida de luta, de muito sufoco. Noemi entendia que ela não deveria continuar vivendo como coletora de respigos indefinidamente. Ainda mais quando havia a possibilidade de um casamento com Boaz, esse parente próximo, citado mais uma vez aí então no versículo 2. Porém, já havia meses que Rute trabalhava ali coletando respigos no campo de Boaz, e Boaz não deu qualquer sinal, não fez qualquer insinuação de casamento. E então Noemi
traçou um plano para chamar a atenção dele. Ruth deveria se preparar. Boaz estaria na eira, trabalhando como de costume, debulhando cereais ali. Ruth deveria tomar um banho, se perfumar, vestir uma roupa boa, bonita. E ela deveria ir até a eira, esperar que ele dormisse, descobrir os pés dele e deitar-se aos seus pés. Definitivamente, não teria como Boaz não notar Ruth e suas intenções, e suas pretensões. Não teria como. E Ruth fez conforme a sogra sugeriu. O versículo 7 diz que ela esperou ele pegar no sono, se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e deitou-se ali. Esse gesto de descobrir os pés tem o seu significado muito discutido ao longo da história e ninguém chega a uma conclusão a respeito disso. Mas alguns pensam que isso está relacionado a uma posição servil, sou tua serva, então eu me coloco aqui próximo dos seus pés. Alguns até já imaginaram que isso poderia ter alguma coisinha mais sensual envolvida, mas o que parece mesmo é que era tão somente uma maneira de se aconchegar a alguém, de ter uma relativa proximidade com alguém. E eu quero ler com você então a continuação. Capítulo 3, versículos 8 a 13. O texto está dizendo assim: por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente, ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja, de fato, um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Então vejam vocês que Boaz, ele se surpreende, perto da meia-noite ele acorda e se surpreende ao ver que tinha uma mulher ali junto dele. E Ruth foi direta com ele. Olha o versículo de número 9. Estenda as abas da tua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Essa expressão, estenda as abas da tua capa, poderia ser traduzida também como estenda as suas asas sobre mim. Talvez você se lembre de quando Boaz conheceu Ruth, e a gente vê isso lá no capítulo 2, versículo 12, Boaz fala sobre ela ter se refugiado sob as asas do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, ou seja, sob a proteção do Senhor. Mas agora ela estava dizendo para ele assim: eu quero a tua proteção. Eu quero a tua proteção. Porque o Senhor
é o resgatador da minha família. Cabe ao Senhor. Ninguém mais poderia fazer por minha família o que o Senhor tem possibilidade de fazer. Eu não sei se você percebeu isso com clareza, mas Ruth estava pedindo para ele: case-se comigo. Ela pediu Boaz em casamento. Case-se comigo. Assuma este papel de resgatador da família. Boaz, ele viu no pedido de Ruth uma lealdade maior ainda do que aquela já demonstrada quando ela deixa de viver na sua terra, junto à sua família, para acompanhar Noemi. Ele vê uma lealdade muito grande nisso, porque, como ele mesmo diz, ela poderia ter buscado casamento com um homem mais jovem, fosse ele rico ou pobre. E talvez esta tenha sido a razão pela qual Boaz não fez qualquer insinuação de casamento antes, porque se julgava velho para ela, já maduro para ela. Ele diz aí no versículo 11 que teria toda a alegria em tomar Ruth como esposa, pois a cidade toda a considerava uma mulher virtuosa. É interessante que essa expressão aí é aquela mesma expressão que você lê lá em Provérbios, da mulher virtuosa de Provérbios. É uma versão feminina do elogio também que é feito a Boaz no capítulo 2, versículo 1, que diz que era um homem respeitado ali. Contudo, havia outro parente que tinha preferência nessa questão de tornar-se o resgatador da família de Ruth e Noemi. A gente percebe que esse encontro de Ruth com Boaz, ele é muito mais do que uma questão romântica, mas é uma questão legal mesmo. Você é o resgatador da nossa família, case-se comigo. E Boaz entendia que havia outro legalmente mais próximo e que precisava ser consultado. Ainda que Boaz se sentisse inclinado a aquecer com o pedido, ele precisava comunicar a outro parente mais próximo essa oportunidade. Mas ele vai deixar claro no versículo 13 o seguinte, que se ele não tiver interesse, o próprio Boaz a resgataria. Vamos continuar lendo aí, capítulo 3, versículos 14 em diante, até o 18. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes do raiar do dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estende-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Nós podemos perceber que Boaz demonstrou grande cuidado por Ruth. Ele zelou pela integridade física dela quando permite, lá no versículo 13, que ela passe a noite e vá embora pela manhã. Ele zelou pela reputação dela quando no versículo 14
fez com que se levantasse antes do raiar do dia e partisse, para que não fosse vista na eira. E ele não deixou ela voltar de mãos vazias para casa, mas lhe proveu ali uma quantidade farta de grãos para que ela pudesse retornar. E, finalmente, no final do versículo 15 também, sem protelar, ele partiu para a cidade a fim de resolver a questão. A gente percebe um homem tremendamente zeloso e interessado em solucionar a questão de Ruth. Quando Ruth voltou para sua sogra, contou o que Boaz havia feito e sua sogra a aconselhou a aguardar. Eu acho muito especial nós percebermos a confiança que essas mulheres tinham em Boaz. A maneira como elas se sentiam seguras na palavra dele. Ele disse que resolveria isso. Se ele disse, pode ficar tranquila que ele resolverá. Elas deveriam ter paciência para ver o que aconteceria. Porque, de alguma forma, fosse o outro parente, fosse Boaz, de alguma maneira aquela situação estaria resolvida e Boaz não descansaria enquanto a questão não estivesse resolvida, ele não deixaria, não adiaria isso para outra ocasião, porque ele já havia demonstrado ser um homem justo, compassivo, muito correto em tudo o que faz. Deixe-me trazer algumas lições para vocês em cima dessa narrativa que nós acabamos de ler. Meus irmãos, a gente pode imaginar que Ruth estivesse cansada a essa altura de sua vida. Viveu anteriormente um casamento relativamente curto, quando foi atingida pela viuvez. Ela precisa deixar o local em que vivia, acompanhar a sua sogra. É claro que nós já vimos isso. Tinha muito amor em tudo que Ruth fazia, e esta foi uma das razões pelas quais Deus olhou para ela com bondade também. Mas Ruth certamente estava cansada. Certamente estava cansada. Agora ela vivia naquela terra, trabalhando como coletora de respigos, e vivia, mas era apertado, era difícil. Viver naquele estado era de fato muito cansativo. E quando ela viu a oportunidade de ter a sua vida transformada, a sua realidade mudada, o que a gente vê nesse texto é que ela foi para cima com tudo. Ela deve ter pensado, se esse homem representa a nossa salvação, se esse homem representa o resgate da dignidade da nossa família, se esse homem representa a segurança que nós carecemos e não temos como prover para nós mesmas, não vou deixá-lo escapar. Não vou perdê-lo. Talvez você, lendo essa história e aquela coisa de vai lá, se arruma, se perfuma, fique bonitona. Talvez você tenha olhado para isso e pensado assim, que ousada essa Ruth, não é? Que ousada ela. Mas eu pergunto para você, como você agiria se soubesse que a chance de mudar a sua história
estava ali, tão perto de você. Como se você agiria se percebesse que a grande chance de uma vida nova, de não viver mais naquela precariedade, que essa chance estivesse justo ali ao seu alcance? Jesus contou 2 parábolas para ilustrar o afã, a gana com que as pessoas desejariam o reino de Deus, se elas por acaso soubessem o seu valor. Eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Dizem assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. A segunda parábola é gêmea dessa, prestem atenção. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Jesus conta essa história, essas 2 histórias, para mostrar exatamente isso. Se as pessoas entendessem, conseguissem discernir o valor do reino de Deus, elas se lançariam nessa direção com toda a vontade também. A primeira parábola, imagine alguém que estivesse avaliando um campo para compra. E imagine que nessa avaliação, esse campo estava lá à venda, ele foi observar para decidir se comprava ou não. Talvez tenha até achado um pouco caro, fora um pouco das suas possibilidades, mas examinando o campo, ele descobre que havia um tesouro ali. E num momento aquilo que parecia caro demais, ele fala: eu não posso perder isso. E ele vai então, e ele vende outra propriedade, abre mão de coisas, dá um jeito, porque ele não pode, em hipótese alguma, perder aquela chance que está diante dele. Na segunda parábola, a imagem é de um comerciante de pérolas que encontrasse uma pérola de valor inestimável e, de igual forma, se fosse preciso vender outras coisas a fim de adquirir aquela pérola, ele adquiriria, porque ele sabia o valor que estava ali. A Bíblia toda é sobre salvação. Quando nós vemos Ruth agarrando com unhas e dentes a sua possibilidade de salvação, isso nos faz pensar que o reino de Deus é também a nossa grande chance de salvação. O exemplo de Ruth há de nos ensinar que tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar a oportunidade de jeito nenhum. De maneira alguma. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Quando você se lembrar de Ruth, lembre-se de alguém que viu a chance da sua vida ser transformada e disse: eu não perco isso de jeito nenhum. A segunda lição
que quero destacar para você nessa passagem é que ela busca por um resgatador estabelecido pela própria lei de Deus. Algumas pessoas têm lido o livro de Ruth e pensado muito equivocadamente sobre ela. Alguns têm dito assim: Ruth é um exemplo de mulher empoderada, que foi atrás. Meus irmãos, Ruth vai atrás de algo que a lei perfeita do Senhor previa. Que um resgatador pudesse mudar a história de um outro membro da família. A gente percebe ao ler essa passagem, aquilo ali não foi um negócio meramente um encontro cheio de sedução. Ela vai exatamente onde ela precisava e ela diz: você, Boaz, é aquele que, de acordo com a lei, pode fazer isso. E ela pede ali a ele que se case. O próprio Boaz percebeu a dignidade de Ruth nisso. Você sabe, ela poderia ter seguido seus impulsos naturais e se envolvido com homens bem mais jovens que ela, ou melhor, que ele, mais atraentes. Ela poderia ter escolhido um outro homem, fosse ele rico ou fosse pobre. Mas ela compreendia que o único que, aos olhos do Senhor, poderia proporcionar descanso para ela e resgatar a dignidade da sua família era Boaz. Ainda que ela tivesse N possibilidades de, cedendo aos seus impulsos, se relacionar aqui e acolá. Mas ela compreendia que o único que poderia de fato prover descanso e dignidade era Boaz. Certa vez, Jesus precisou lidar com a deserção de muitos seguidores. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus fala uma coisa no versículo 26 que incomoda muitos que estavam ali. O texto está dizendo assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Jesus tinha multiplicado pães, e isso aparentemente chamou a atenção de pessoas. E tem um momento em que Jesus é duro com eles e fala assim: vocês não estão atrás de mim por outra coisa, a não ser o alimento que eu dei para vocês. A coisa se desenrola, a história aí nesse capítulo se desenrola. Fato é que quando chega no versículo de número 66, termina da seguinte forma: nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. O fato de Jesus tê-los confrontado fez com que eles o abandonassem. Então, no versículo 67, o Senhor pergunta aos 12 também ali: vocês também vão embora? E aí é quando Pedro retruca no versículo 68: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Eu quero que você perceba nisso. Ruth entendia que o único que podia ser um resgatador legítimo, conceder paz, segurança e restaurar a dignidade da sua família, era Boaz. Eu quero que você perceba que o nosso resgatador é Cristo. E você não encontrará esta possibilidade de redenção em nenhum outro. O nosso resgatador é Cristo. Finalmente, a última coisa que quero destacar nesta passagem para a nossa reflexão é que a redenção que Boaz promoveria na vida de Ruth era uma sombra da obra que Cristo realizaria séculos mais tarde. Boaz olha para aquela mulher estrangeira, viúva, e ele se enche de compaixão por ela e por sua família. Na próxima semana, eu quero mostrar para vocês que isso tinha um custo. Isso teve um custo. A redenção sempre custa. Mas ele se encheu de compaixão por aquela mulher estrangeira, sem direitos. E eu acho muito interessante nós pensarmos que Jesus Cristo também nos acolheu dessa forma. Olhe comigo, por favor, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 12 e 13, que dizem assim: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Comparativamente, um dia também nós não tínhamos nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade, nenhum direito. Mas Cristo, ele faz essa obra perfeita. Boaz fez por Ruth algo que numa escala definitiva seria feito pelo Senhor muito à frente, quando Ele nos resgatou também, nos concedendo o privilégio de fazermos parte do povo de Deus, da família de Deus, nos colocando numa posição de honra, nós que outrora não tínhamos qualquer direito. E Boaz garantiu a Ruth esse resgate. Nós vimos lá no final do capítulo 3, lá no versículo 13 ainda, quando ele diz para ela: minha filha, Ruth, capítulo 3, versículo 13, ele diz para ela: olha, fique aqui esta noite, pela manhã conversarei com ele. Ele diz: eu vou resolver esta questão. Boaz sempre fez com que Ruth se sentisse segura, desde que a conheceu, de fato. E da mesma forma, o Senhor nos convida a confiarmos no cuidado dele, de que a nossa redenção é certa. E ele promete para nós que ele nos dará descanso e redenção eternos. Essa história de romance, aparente romance aqui, é algo muito mais profundo do que isso, porque é uma história sobre salvação de alguém que precisava de redenção, encontrou isso num homem bom.
E nós que precisamos de redenção, encontramos isso em Cristo Jesus. Fechem seus olhos comigo, por favor, vamos orar.